Salve Maria Santíssima. Irmãos, nós vamos começar uma série de áudios sobre o livro A Verdadeira Esposa de Cristo, de Santo Afonso de Ligório. O primeiro ponto que vai falar é o seguinte: do apreço que merecem as virgens que se consagram a Deus. Ponto 1. As virgens se tornam semelhantes aos anjos e são esposas de Jesus Cristo. As virgens que tiveram a felicidade de se dedicarem ao amor de Jesus Cristo, consagrando-lhe o lírio de sua pureza, tornam-se primeiramente tão queridas de Deus como os anjos. Serão, disse Jesus, como anjos de Deus no céu, isto graças à virtude da castidade. Pelo contrário, perdendo essa virtude, se fazem semelhante ao demônio. A castidade faz anjos, afirma Santo Ambrósio. Quem a guarda é um anjo, e quem a perdeu é um demônio. Barônio refere que na morte de uma virgem chamada Jógia, viu-se voar ao redor um grande bando de pombas, e quando seu corpo foi levado à igreja, estas vieram pousar sobre o teto justamente em cima do lugar em que estava o esquife, e dali não se foram senão depois que foi dado à sepultura. Nestas pombas, todos julgaram ver anjos, que a seu modo honravam o corpo virginal. É com razão que a virgindade se torna e se chama virtude angélica e celeste, porque, segundo Santo Ambrósio, esta virtude achou no céu o que deve imitar na terra. E é no céu que foi tirar e aprender as regras de vida, e lá achou o próprio esposo. Além disso, a virgem que consagra a Jesus Cristo sua virgindade torna-se esposa dele, donde o apóstolo, escrevendo aos seus discípulos, não teme dizer: eu prometi a Jesus Cristo apresentar-lhe vossas almas, como outras tantas esposas. E Jesus Cristo mesmo, na parábola das virgens, quer ser chamado seu esposo. Saíram ao encontro do esposo, com ele entraram no festim das núpcias. Relativamente aos demais fiéis, toma o título de mestre, de pastor e de pai, mas em relação às virgens, adota o de esposo. Daí este belo verso de São Gregório Nazianzeno: nobre virgindade, quem tem Jesus Cristo por esposo. Tal aliança se contrai pela fé, segundo a palavra de Oséias, que fala o seguinte: eu te desposarei na fé. Esta virtude da virgindade foi merecida especialmente por Jesus Cristo para os homens. É por isso que está escrito que as virgens seguem o Cordeiro por toda parte em que ele vai. A Mãe de Deus disse a certa alma que uma esposa de Jesus deve amar todas as virtudes, mas de modo particular a pureza, que mais do que qualquer outra contribui para torná-la semelhante ao seu divino esposo. É certo, como diz São Bernardo, que todas as almas justas são esposas do Senhor. Nós somos sua esposa, diz o santo. E todas as almas justas não são mais do que uma mesma esposa, e cada alma em particular é uma esposa de Jesus Cristo. Todavia, segunda nota, e vai exclamar Santo Antônio de Pádua, as virgens, consagradas a Deus, o são de um modo especial. Por isso São Fulgêncio chama a Jesus Cristo esposo único de todas as virgens que lhe são consagradas. Uma jovem, quando quer estabelecer-se no mundo, se é prudente, antes de tudo, indaga com cuidado qual dos pretendentes à sua mão é mais digno e capaz de a fazer feliz na terra. Ora, a religiosa, ao fazer a profissão, se desposa com o próprio Jesus Cristo. E por isso o bispo lhe diz: eu vos uno a Jesus Cristo, que ele vos guarde de toda mancha. Recebei, pois, como sua esposa, o anel da fidelidade, a fim de que, servindo lealmente,
sejais coroado para a eternidade. Recorramos, pois, à esposa do Cântico dos Cânticos, que conhece perfeitamente todas as qualidades do divino esposo, e lhe perguntemos: quem é ele? Dizei-me, ó esposa santa, quem é o vosso bem-amado, único objeto de vosso amor, e quem vos faz a mais feliz de todas as mulheres? Ela vos responderá: meu amado é todo cândido de inocência, e rubro das chamas de amor, de que arde pelas suas esposas. Em uma palavra, é tão belo, tão repleto de todas as virtudes, e ao mesmo tempo tão doce e tão afável, que entre todos os esposos se torna o mais estimável e o mais amável possível. Com efeito, nada iguala a sua magnificência, nem a sua glória, nem a sua beleza, nem a sua munificência. Diz Santo Euchério: saibam, pois, as virgens felizes que se consagraram a Jesus Cristo. Conclui Santo Ignácio Marte: saibam qual o esposo a quem tiveram a felicidade de se unirem. Nunca, nem na terra, poderão achar outro tão belo, tão nobre, tão rico e tão amável. Convencida desta verdade, Santa Clara de Montefalco ligava tanta importância à sua virgindade que, antes de perdê-la, dizia teria preferido sofrer as penas do inferno toda a sua vida. E quando ofereceram a Santa Inês para seu esposo, o filho do prefeito de Roma, esta gloriosa virgem teve bastante razão de responder, segundo refere Santo Ambrósio, que ela havia achado um partido muito mais vantajoso. Tal foi também a resposta de Santa Domitila, sobrinha do imperador Miciano. As esposas que tentavam persuadi-la, as pessoas, melhor dizendo, que tentavam persuadi-la de que podia sem temor casar-se com o conde Aureliano, visto que este, embora fosse gentil, consentia que ela continuasse a ser cristã. Mas dizei-me, respondeu, se apresentassem uma jovem de um lado, um grande monarca, e de outro, um pobre paisano, qual dos dois escolheria para esposo? Para aceitar a mão de Aureliano, deveria eu abandonar o reino do céu. Não seria isto uma loucura? Dizei, pois, Aureliano, que renunciei o seu intento, e assim, para permanecer fiel a Jesus Cristo, a quem tinha consagrado sua virgindade, resignou-se a ser queimada viva, por ordem de seu bárbaro pretendente. A Virgem Santa Susana respondeu o mesmo aos enviados do imperador Diocleciano, que a queria fazer imperatriz, dando-lhe por esposo seu genro Maximiano, a quem proclamara César, e por esta recusa foi condenada à morte. Muitas outras santas virgens, para se desposarem com Jesus Cristo, recusaram núpcias reais, como a beata Joana de Portugal, as de Luís XI, rei da França, a beata Inês de Praga, do imperador Frederico II, Isabel, filha do rei de Hungria e herdeira do reino, as de Henrique, arquiduque da Áustria e outras. São exemplos da quais podemos admirar e contar com a intercessão, e também pedir que o amor esponsal ele se inflama em nós. Então, irmãos, foi aqui a primeira meditação sobre o livro A Verdadeira Esposa de Cristo, de Santo Afonso de Ligório. Que Deus nos conceda neste tempo a graça de termos um coração, uma alma inflamada por amor ao Senhor, a ponto de abandonar o pecado, de amar sem medidas a Cristo, a sua igreja, os irmãos, e que esse fogo do amor por Jesus Cristo nos leve a nos doarmos por inteiro, sem reservas, sem precauções, sem medida, de forma alegre,
de forma totalmente oblativa. Que Deus nos conceda esta graça, pela intercessão destas santas virgens.